Oi, mamães! Boa tarde para vocês que já se conectaram aqui no nosso segundo episódio do podcast Mamães que Oram. E já vamos começar porque o tema hoje é muito complexo e cheio de coisa para ser falada. O poder da oração. O poder da oração. A gente vai falar sobre o que é oração, para que oração, por que oração, quando a oração demora, como orar, enfim. A gente vai abordar todos esses tópicos. Então, vamos começar. Em Mateus 6:7, Jesus diz: "E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos." Jesus é direto, né, amiga? Ele já fala na lata. Sim. Porque ele sabia como os fariseus oravam. Eu sempre cresci ouvindo que orar nada mais é do que você falar com Deus, né? Ou falar com Deus, ouvir ele te responder em alguns momentos até de imediato, em outros momentos, né? Ele não te responde, ele fica em silêncio. Mas, basicamente, orar é falar com Deus, né? Mas, além disso, orar é uma instrução bíblica. Deus fala pra gente orar, né? Então, ele quer esse relacionamento com a gente. Ele quer... A palavra é essa, né? relacionamento. É isso, relacionamento. É você contar pra Deus o Sim. que você tá sentindo. Ele já não sabe? Claro que ele sabe. Isso é um ponto bem interessante Lógico da gente que ele falar. sabe, mas ele quer. Igual um namorado, uma namorada, um casal, né? Você é lindo, você é lindo. Você é gostoso ouvir, né? E assim, não é que ele precise, mas ele sabe que quem precisa é a gente. Sim. Né? Sim. Então, assim, ele quer esse relacionamento. Ele é Deus e, assim, não é porque ele precisa que a gente ora. Na verdade, ele dá essa instrução pra gente porque quem precisa somos nós, Exatamente, né? E uma coisa interessante, Fê, é que, assim, Deus, você falou, né? Deus já sabe tudo que a gente precisa. Ele já sabe o que a gente precisa. Ele já sabe qual é a vontade dele, de como agir na nossa vida. Então, por que a gente precisa orar? A oração, ela não é meramente informativa, não é para informar Deus sobre as nossas necessidades. Sabe. Ele já sabe, ele é onisciente, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele é soberano, sabe? Então, por que a gente precisa orar? Sabe? Por quê? E aí, eu queria ler com vocês Gênesis 1, 27 e 28, que fala assim: "Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." Até aí, ok, né? Tá falando sobre a criação do homem e da mulher. Sim. Aí, olha essa parte agora. "Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem", ou seja, dominem a terra. Sabe o que isso significa? Que Deus, na soberania dele, ele decidiu dar pra gente, pros homens, o domínio sobre a terra, sabe? Então, quando ele entrega o domínio da terra a gente, significa que qualquer coisa que ele queira fazer aqui na terra, depende de uma solicitação nossa. Ele só vai agir se a gente requerer isso a ele. É diferente. Por exemplo, lá em Salmos 8, 4 e 6, fala assim: "Que o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes dominar as obras das tuas mãos. Sobre os teus pés tudo pusestes." Ou seja, tudo que Deus criou, a obra das mãos dele, ele deu o domínio pra gente, pros homens. Exemplo, Moisés quando abriu o mar. Exatamente. Deus poderia ter aberto o mar sozinho? Claro. Sim. Mas ele tem que usar um instrumento que somos nós. Sim, e era a vontade dele, mas ele demandava de uma ação do homem, de um homem, certo? Exato. A Bíblia inteira. Isso. Né? Exato. Nossa, muito boa isso daí, amiga, que você trouxe. Salmo 115, 16 ainda fala: "Porque os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra confiou ao homem." Então, o que significa? Deus, ele não mente. Ele é fiel à palavra dele. Sim. A partir do momento que ele entregou o domínio da terra ao homem, ele não vai intervir na terra, ainda que seja a vontade dele. Ainda que ele não goste, né? Exatamente. Ainda que seja a vontade dele intervir em várias situações, ele não vai intervir
se a gente não solicitar isso a ele. Sim. Porque ele entregou o domínio pra gente. Sim. Então, olha como Deus é lindo. Ele quer trabalhar em parceria com a gente. Ele quer, não é que ele precise, mas ele quer tanto o relacionamento, né? Porque a gente precisa disso, que ele colocou vamos botar, esse requisito, essa condição. Eu vou agir na terra, de acordo com o que é a minha vontade soberana, porém você precisa solicitar isso, porque o domínio foi dado a você. Sim. Então, esse é o motivo do porquê a gente orar. Eu diria que é uma questão, assim, no direito, a gente falaria assim, uma questão de jurisdição, vamos botar. O que significa isso? Jurisdição, cada juiz, ele tem competência para atuar numa determinada região, né? E sobre um determinado assunto. É como se Deus, ele tivesse jurisdição e competência para atuar plenamente, irrestritamente, ilimitadamente no céu. Mas como ele deu o domínio da terra pra gente, sobre a terra pra gente, ele vai atuar desde que a gente solicite isso, porque é como se na terra a jurisdição fosse nossa. Sim. Entende, exatamente. né? E nós vamos entrar mais a respeito disso, né? Mais pra frente, porque o mundo, hoje a gente vive nele. Mas ele é do maligno. Exatamente. É por isso que a gente tem que orar, né? Mas Total. eu não vou atrapalhar aqui Não, ordem. vamos lá. Bom, Mateus 6,10, Jesus fala, né? Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Sim. Então, a vontade de Deus, é aquilo que você estava falando, tem que ser efetuada na terra, assim como nos céus. No céu ela já é ilimitada, irrestrita. Mas aqui depende de nós. Isso. De orarmos. Isso. E você vê que é Jesus orando, Jesus homem. Ou seja, ele está mostrando pra gente, ele se fez homem, e ele como homem, ou seja, tem o domínio da terra, né? Ele como homem solicitando isso a Deus. Sim, sim. E aí, amiga, essa passagem, eu vou para Mateus 26, 36, 38, onde mostra quando Jesus estava indo morrer na cruz e ele se sentiu angustiado. Ele se sentiu triste. Então, essa parte em Mateus 26 que diz, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto eu vou orar ali. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Então, esse verso mostra essa humanidade de Jesus e a dependência dele no Pai para conseguir fazer a obra do Pai. Porque nós somos carnes e Jesus veio como carne, né? Então, ele é o maior exemplo que a gente tem que se submeter à vontade de Deus. E eu vou dar um exemplo aqui da pérola, amiga. Eu lembro que a gente estava conversando a respeito disso. Você sabia que a pérola, ela resulta da dor? A pérola, ela só vem das ostras, quando a ostra é invadida pela areia e machucada. É uma espécie de inflamação que acontece. Inflamação, e aí vem a pérola. Se forma a então, pérola. Fazendo uma analogia com o que acontece com Jesus, quando nós estamos passando por momentos difíceis, tribulações, Deus está formando em nós essa pérola, né? Sim. Porque é nessa fase, é nesse momento que a gente se volta para Ele. Sim. Que a gente pede, Pai, seja feita a sua vontade, porque dói, né? No momento do aperto, né? Da dificuldade. E olha que interessante, amiga. Jesus estava fazendo essa oração aí num jardim chamado Getsemane. Eu fiquei na curiosidade, assim, fui procurar o que significa Getsemane. Tem muito a ver com isso que você trouxe da pérola, porque olha o que significa. Getsemane significa prensa de azeite. É o local onde existe o esmagamento da fruta para se extrair o suco dela. Né? Então, você vê... Jesus estava sendo... E ele sabia, nada é por acaso na nada, Bíblia, você vê. Na criação. Eu achei isso muito interessante. E assim, ali, né, nesse momento, eu acho interessante que o versículo fala, ele estava num momento de profunda tristeza, uma tristeza mortal. Nossa, o que é uma tristeza mortal, né? Ele sabia... E ele era imortal. Exatamente, só que olha só, em Filipenses 2, 5, 8... Olha o que a Bíblia fala pra gente. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo
a que ele devia se apegar. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, olha isso, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cara, ele era Deus. Ele era Deus, mas ele se fez homem, ele se humilhou, ele se submeteu a sentir como a gente. Sentir tanto na alma quanto no corpo físico. Sofrimento, dor, sabe? Então, eu fico pensando, cara, o que a Bíblia quer dizer com tristeza mortal? Jesus, homem, ele sabia o que estava vindo pela frente. Sim. Ele sabia todo o sofrimento que estava chegando para ele, né? Com a crucificação, né? Mesmo sabendo da glória, ele teve tristeza. Exatamente. Interessante, né? Até a gente, a gente conhece a glória porque Deus nos dá a palavra dele. Sim. A gente já sabe como vai terminar. Sim. Mas a gente não deixa de ficar triste, de ter emoções, de sofrer, né? Exato, Durante porque é o processo, humano, isso é humano. A gente é feito de corpo, alma e espírito. Então, esse momento de profunda tristeza que Jesus sentiu, era a alma dele gritando, né? Então, a que ponto, né, que o amor de Jesus por nós chega? Ele, sendo Deus, abriu mão disso tudo para sentir o que a gente sente. Sim. E isso demonstra também, amiga, que o quão fraca a nossa carne é. Sim. Porque Jesus, homem, era carne. Isso. E ele estava fraco. Por isso que ele orava a Deus. É daí que entra o pra que a gente precisa orar. Né? A gente precisa... O porquê é quando a gente... porque a gente precisa devolver para Deus, né? A autoridade de agir na terra. Mas para que orar? E, justamente amiga, isso, para combater... Porque a nossa luta não é contra a carne. Exatamente. É o que o Paulo diz, nossa luta é contra as potestades e principados desse mundo. A nossa carne não vence o espiritual. A nossa carne não vence. Mateus 26, 40, 41, diz Jesus assim, então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, isso Jesus. Jesus fala para eles, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Agora essa frase. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus diz aqui, a carne é fraca para vencer o mundo espiritual, para vencer o quê? A tentação. Então ele fala, vigiem e orem para não cair em tentação. Sim. Até tá isso no Pai Nosso, né? Quando Jesus ensina a gente a orar. Sim. Ele fala, livrai-nos do mal... Não, no Pai Nosso, livra-nos das tentações. Sim. Só que a carne, ela tem que ser... ela é fraca para vencer o mundo espiritual, mas você tinha falado outra coisa, ela é então, forte. Eu acho essa parte aqui, orem para que não caiam em tentação. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Vamos lá. Tem muita gente que... quando é tentado e peca, né? Tem o hábito de falar assim, é porque a carne é fraca. Cara, não. Isso, na verdade, a carne, para pecar, a carne é forte. Pra caramba. Para pecar, a carne é forte. Não tem essa de que, eu pequei porque a carne é fraca. Não. Para pecar, a carne é muito forte. Para tudo que é carnal, a carne é forte. Exato. A carne é fraca para o que é espiritual. Isso. Por exemplo, dormir é uma necessidade física, é uma necessidade da nossa carne. Sim. Não é uma necessidade do nosso espírito. Sim. Né? Então, quando a gente... Por que os discípulos, eles caíram no sono, no momento que era para eles estarem orando e vigiando? Se Jesus fala para você, orem. Ele volta, tá todo mundo... Você imagina? Então, assim, mas por quê? Que eles não conseguiram... Outra coisa, amiga, eles não tinham o Espírito Santo ainda. Exatamente. Mas, assim, não é que Pedro, Tiago e João... estavam lá, não, deixa Jesus lá sozinho, vamos dar uma cochilada aqui que a gente tá bem cansado. Não é que eles fizeram isso intencionalmente, não. A carne deles é que não resistiu ao sono. Eles provavelmente estavam muito cansados, né? E a carne deles é que não resistiu a isso. Então, a carne é fraca não pro pecado. A carne é fraca pro que é espiritual. E assim, amiga, quando a gente recebe Jesus na nossa vida, nasce de novo, né? Nova criatura, a gente é regenerado
não no nosso corpo físico, a gente é regenerado no nosso espírito. Sim. A gente recebe o Espírito Santo dentro da gente e é o nosso espírito que está em comunhão, em conexão com o Espírito Santo. Então, a grande verdade, é que o nosso espírito, ele quer, ele tem sede, ele tem sede do que é espiritual. Cara, pensa, você não... Às vezes eu fico assim, ai meu Deus, eu queria ter tanto mais tempo, de ter mais tempo com você, mais tempo orando. Às vezes a gente tá na correria do dia a dia. Ai, como eu queria agora só estar eu com Deus cantando um louvor ou falando com Ele. É o meu espírito que tá gritando. E, amiga, por que Jesus fala vigiar e orar? O que o vigiar significa? O vigiar, amiga, é o que a gente assiste, é com quem a gente anda, é tudo, é o ambiente que a gente vai, né? É tudo. É o vigiar o que assistem. É o vigiar o que a nossa carne pede. Porque você não vigiar, você vai estar alimentando quem? A carne, os nossos desejos carnais. Porque é assim que a gente nasce. Por isso que Jesus fala, a gente tem que nascer de novo. Nascer do espírito. Então, é a constante batalha, carne e espírito. Sim, né? Amiga, fala sério. Quantas vezes, já que a gente está falando de oração, tá? Quantas vezes eu vou orar à noite, às vezes, antes de dormir, e eu falo assim, não tem problema também, porque eu dormi no meio da oração. Dormi no meio da oração porque eu não aguentei continuar até o final. Mas dormi no meio da oração, mas eu falo, pelo menos dormi no colo do pai. A gente se dá desculpa, né? Exatamente. Mas assim, imagina, quantas vezes eu vou orar à noite, já tá bem tarde, antes de dormir vou orar, e no dia seguinte eu falo, caraca, dormi no meio da oração. Mas quantas vezes eu paro pra ver um filme ou uma série na TV... De noite, já tá tarde. E quantas vezes eu fico lá e quero ver... Você pega no celular e tá lá. Passaram horas. Acaba o episódio, quero assistir o outro. Por quê? Porque a carne é forte, cara. Né? Exatamente. E só quem tem olhos espirituais consegue começar a enxergar essas coisas. Exatamente. Né? Vocês, mamães, que estão aqui assistindo com a gente, vocês estão assistindo provavelmente porque vocês têm olhos espirituais ou seu espírito tá chamando. Né? Porque a carne contra o espírito. Então, o espírito começa a chamar, só que aquilo, você tem que vigiar quem você vai alimentar mais. Sim. Quem você alimenta mais fica mais forte. É isso. Aí, olha o que fala em Gênesis 3,14. Vamos lá. Porque o poder da oração, Jesus deixa claro no versículo que você leu antes, que era, orem para quê? Para que não caia em tentação. Quando a gente cai em tentação, o que vem em seguida? O pecado. Sim. Certo? Aí olha só o que Jesus fala, o que a Bíblia fala pra gente em Gênesis 3,14. Então o Senhor, Deus, declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, mas se atenta a esse pedaço. E pó comerá todos os dias da sua vida. Isso aqui foi a sentença que Deus deu para a serpente lá no Jardim do Éden, depois que Adão e Eva, né, desobedeceram, né, e comeram a fruta que era proibida. Tá. Agora vai para Gênesis 2:7. Diz assim a Bíblia: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Gente, peraí. Deus fala para a serpente, depois do pecado, que ela vai comer do pó da terra todos os dias da vida dela. Pensa isso, serpente. Ela come terra? Serpente come outros animais, né? Que são presas dela, ela é um predador, ela come outros animais. A serpente, ela não come chão, ela não come o pó da terra. Então, quando Deus fala que ela vai comer do pó da terra, tá falando, na verdade, Deus já sabia que eu queria alimentar o inimigo... Era a nossa carne que é feita de pó. Deus fez o homem, exatamente, Deus formou o homem do pó da terra. Então, isso é sério demais, sabe? Porque cada vez que a gente não vence a tentação, cada vez que a gente cai na tentação e peca, a gente tá alimentando o inimigo das nossas almas, cara. Exato. Sabe? A gente não só cai na tentação, peca e, consequentemente, se afasta de Deus, porque à medida que a gente peca, a gente vai se afastando de Deus, não é Ele que se afasta da gente, né? E, ao mesmo tempo, para piorar a situação, a gente ainda está fortalecendo, a gente está alimentando com o nosso pecado o nosso inimigo. Exato. Né? E quando a gente dá comida para alguém, a gente alimenta alguém, a gente está fortalecendo ele. Por isso, amiga, da importância de nós mães ensinarmos os nossos filhos
desde pequeno os caminhos do Senhor, o que está errado, o que está certo. Porque quanto antes eles começarem a seguir esse caminho, amiga, Sim. mais fraco, né? Na vida deles, o inimigo ele vai ter menos força. Sim, eles já começam a aprender desde pequenininhos Sim. a vencerem as tentações, porque as tentações Sim. vêm para todo mundo, Todos, né? Só que se a exato. gente tem uma vida de oração, Jesus não Uhum. fala lá, ore para Vigie, que ore. não caia em tentação. Exato. Então a Bíblia diz, se a gente ora, se a gente tem uma vida de oração, a gente fica forte para vencer as tentações e, Exatamente. consequentemente, o pecado, porque a gente não vai pecar. Exatamente. Ou a gente vai... A gente é pecador, isso é ponto, Sim, né? sim. Mas assim, a gente Aquele não... pecado intencional, né? E a gente não vai ficar tão suscetível ao pecado quanto Uhum. a gente ficaria se a gente não tivesse uma vida de oração. Exatamente. Por isso a importância dessa vida de E oração. por quê, amiga? Isso a gente vai falar mais na frente. Porque quando a gente ora, amiga, a gente sai do mundo físico. Né? Isso, com certeza. A E se gente aproxima. entra no mundo espiritual. É Que isso. sejam 5 minutos, você tá lá falando com o pai, você sai um pouquinho. Então, quanto mais você sai, mais você começa a perceber que existe esse mundo, Sim. né? E igual quando você tá grávida, por exemplo, você é grávida, você fica vendo todas as grávidas. Uhum. Já reparou? Quando você tá grávida, você vê Chama várias atenção, grávidas. né? Chama atenção. É. Então, o mundo espiritual também. Por que orar? Porque quando a gente ora, a gente tá entrando no mundo espiritual. Então, aquilo lá tá aceso na gente, né? E aí ajuda, consequentemente, a enxergar as tentações. Sim. O certo, o errado. Você que já agrada, fica mais que não agrada. ligada. Exatamente, né? você não tá dormindo. É. Né? Então, assim, mamães, olha pra cá. A gente tem que fazer o nosso inimigo passar fome. Exato. Vamos deixar ele com fome. Exatamente. Né? Enfraquecer ele nas nossas vidas, sabe? Através de uma vida de oração. Exato. Né? A gente não tem noção do poder que a oração tem. É. Por que é tão difícil? Porque o inimigo sabe que ela funciona. Então, ele faz de tudo para te dar sono, para falar que você vai fazer depois, para você, às vezes, não crer que funciona. Sim. Porque funciona. É, e cada vez que você cai em tentação, amiga, como a consequência seguinte é você pecar, você se aproxima mais. Ou melhor, não é que você se aproxima, não vou. É como se a influência do inimigo se tornasse maior na sua vida. Isso, entendi. Certo? Você vai se afastando de Deus, então você fica mais vulnerável para a sua carne ficar mais forte. Exato. E o inimigo influenciar mais na sua vida. Uhum. E No isso seu vem dia a dia. Pro nosso segundo tópico, né? Isso. De como ter uma oração A eficaz. gente já viu que, assim, ter uma vida de oração é imprescindível. Sim. Não tem como. Se você quer vencer a tentação, ficar longe do pecado, se aproximar de Deus, você Sim. precisa ter essa vida de oração. Agora, é legal você orar e ter uma oração eficaz, né? Uhum. E assim, a Bíblia, Deus é tão lindo que ele dá dicas pra gente na Bíblia de como ter as nossas orações sendo feitas de forma eficaz, de forma que ele está ouvindo e vai responder segundo a vontade Sim. dele, né? A primeira dica que a gente encontra na Bíblia sobre isso é: a gente precisa, para nossas orações serem eficazes, a gente precisa ter viver uma vida segundo o padrão de Deus, né? E como é que a gente sabe qual é o padrão de Deus? A Bíblia é o nosso manual. Isso. É ela que diz pra gente como a gente tem que viver uma vida segundo o que é o padrão de Deus. Sim. Lá em Provérbios 28:9, fala assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Ou em outra versão que eu até acho mais didática, fala: Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. E em 1 Pedro 3,12, reiterando esse versículo, fala assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, assim, isso é muito sério, sabe? Se você não tem uma vida segundo o padrão de Deus, não é assim, não é que se você não peca. Pecar, todo mundo vai pecar, nós somos pecadores, sabe? É da nossa natureza humana, adâmica, nós somos pecadores e ponto. Mas a questão é, Deus, ele não vai compactuar com uma pessoa que decide viver uma vida em pecado. Sim, sabe? E quer continuar orando. Aí exatamente, é que tá. ele não aqui, compactua. Provérbios, ele fala
que essa pessoa que em Provérbios diz, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis, essa pessoa estava orando. Exatamente. Ela estava orando. Mas Então, quer dizer, ela crê em Deus. ela crê, ela tá praticando a oração, mas Deus despreza a oração. Porque ela se recusa a ouvir a lei. E nesse Isso. caso, o que era a lei, amiga? Era a Bíblia. Sim. Era a palavra de Deus. Sim. Então, ela não tem o conhecimento da Bíblia, ou nem, ela não quer. Ela se recusa. Eu acho que é mais ela não quer, Ela amiga. não quer. Sabe, ela deliberadamente Exato. decide viver em pecado. Porque, amiga, é importante a gente dizer... o meu caso, por exemplo, eu estava vivendo no pecado quando eu me voltei para Deus. Eu tinha 25 anos, eu estava bebendo, eu estava fumando maconha. E então, se você for ver, se alguém se recusa a ouvir até as suas orações detestáveis, a gente está falando, tem que ter uma vida segundo o padrão de Deus. Uhum. Eu não estava tendo uma vida segundo o padrão de Deus. Porém, olha o que diz em Salmo 25:8. Bom e justo é o Senhor. Por isso, mostra o caminho aos pecadores. Sim. Deus, ele não é injusto. A partir do momento em que ele me chamou, eu sabia que eu queria uma mudança, eu não queria mais continuar naquela vida. O Espírito Santo começou a me convencer que a vida que eu estava levando não era a vida que Deus tinha para mim. Uhum. Eu comecei a ler a Bíblia. Sim. E o que a Bíblia diz em Hebreus 4:12, amiga? Esse daí eu não pus. Mas que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Sim. Capaz de penetrar no mais íntimo e dividir alma e espírito. Então, o que acontece? Quando você vai lendo a palavra de Deus... Você vai entendendo qual é o padrão. vai entrando em você. E você vai entendendo qual é o padrão de Deus para sua vida. E você começa a querer aquilo. Isso. Quando a Bíblia fala que Deus, ele rejeita a oração daqueles que rejeitam a sua lei, não é isso, sabe? Não é que Deus não escuta a oração dos pecadores. Nossa, o que seria de nós se ele não escutasse? Testemunhos não existiriam. Exatamente. É importante destacar que ele rejeita a oração das pessoas que decidem viver no pecado, que não vivem uma vida de arrependimento, sabe? E que não querem ouvir a palavra de Deus. E que não querem. Que não querem ouvir a palavra de Deus. O ouvir aqui deve ser ouvir, ler, viver, agir como, né? Eu acho que engloba tudo isso. Sim. Então, aí a gente começa a viver no caminho que a gente conhece, que é o caminho de Deus. Mas, amiga, até quando a gente conhece a palavra, né? É justo no sentido de nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, até quando você já quer viver isso, ou seja, você decidiu que você não quer viver em pecado, a sua carne está o tempo todo... lutando, amiga, contra isso. Total, né? Total. Eu tenho testemunho até para dar. Antes de eu dar o testemunho, foi de quando eu parei de fumar maconha. Vamos em Gálatas 5:16, 17. Ele fala sobre isso. Sim. Ele fala, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Porque quando você começa nessa transição de conhecer a palavra de Deus, conhecer o que agrada a Ele, mas você está escrava do pecado, é uma luta. E o inimigo uma guerra. Não faz ser fácil essa luta, porque ele não quer te deixar. Ele tá vendo que ele tá perdendo mais um. Então ele vem com toda a força para fazer você pecar sempre e não conseguir sair. Ele vai apresentando os mais diversos tipos de tentações diferentes, porque em uma você vai cair, Sim, né? Porque ele conhece a gente, ele sabe as nossas fraquezas. Aí em Romanos, Paulo diz, em Romanos 7, 15 e 16, para complementar esse outro versículo. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Se faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Sim. Isso aqui é para todo viciado. Todo viciado. Esse verso aqui... Aconteceu com você, amiga? Aconteceu comigo, amiga, porque eu queria parar de fumar maconha. Eu queria o seu espírito queria... Muito. Mas a sua carne, não né, estava nessa luta, nessa guerra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu não desisti. A gente não desiste, a gente vai alimentando mais, vai lendo. E Deus, ele vai se mostrando vivo. Então, o seu amor por ele vai crescendo, você vai tendo aquela experiência. E aí, você vai celebrando vitórias atrás de vitórias, atrás de vitórias. E a Bíblia diz, a gente não pegou esse verso, né, mas quando você resiste ao diabo,
Ele foge de você. É, então, a exatamente. cada vitóriazinha, você vai ficando mais e mais Isso. distante, Sim. assim, do inimigo. Isso. E se aproximando Até você de Deus. ser totalmente liberta Agora, dos vícios. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante sobre o que você estava falando, a sua experiência? A sua carne estava em guerra com o seu espírito, né? Você já estava começando a conhecer Deus, o seu espírito já estava conectando com o Espírito Santo. E a sua carne lutando, não querendo... Mas, amiga, Deus via seu coração. O seu coração não estava inclinado para continuar fazendo aquilo ali deliberadamente. Ele via a intenção do seu coração de querer parar, ele via a luta. Então, ele ouvia a sua oração. Sim. A sua oração chegava até ele, era eficaz no sentido de ser ouvida por ele. Ele estava atento, porque ele via o seu coração. Apesar de você ainda não ter vencido o vício na carne, ele via a intenção, ele via seu espírito nessa guerra. Deus busca um coração quebrantado. Isso. Porque se o coração não tiver quebrado, ele não tem por onde entrar, sabe? Sim. Quando a gente quebra um coração, eu me lembro assim no chão, chorando, falando, Deus, eu não aguento mais. Ele parece que ele vai entrando pelas frestas, sabe, amiga? Sim. E aí ele vai entrando, e aí ele vai mudando. Ele é tão paciente, tão bom. Por isso que eu amo ele tanto, porque eu passei por isso e ele é paciente. Ele é um gentleman, né? Se fosse eu ia falar, toma vergonha na cara, menina, para! O que você tá fazendo? Sabe? Ele vai entrando conforme a gente vai dando espaço, né? Ele é lindo. Isso. E então esse é o primeiro, né? Tendo uma vida segundo o padrão de Deus. Isso. Aí a segunda dica que a Bíblia dá pra gente sobre como ter uma oração eficaz, é orar. Nossa oração, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Exato. Né? Em 1 João 5,14, fala assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ou seja, se a gente pede alguma coisa de acordo com o que é a vontade dele, essa oração vai ser eficaz. Sim. E sabe uma coisa que eu acho interessante? No início do verso fala assim, ao nos aproximarmos de Deus. Sabe? O que acontece quando a gente se aproxima de Deus? A gente vai criando um relacionamento com Ele e a tendência é a gente cada vez mais conhecer o coração de Deus. Se a gente se aproxima de Deus e vai conhecendo o coração dele, as nossas orações passam a ser aquilo que está no coração dele. Exato. Então, a gente passa a fazer orações que são segundo a vontade dele e essas orações têm resultado, elas são eficazes, acontecem. Sim, né? Porque assim, Deus ele não vai responder oração nossa que esteja em colisão com a vontade dele. Sim, sabe? João 15:7 reforça essa ideia. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vai ser concedido. Porque se a gente permanece nele, a gente está indo ao encontro do que é a vontade dele. Deus ele não vai responder uma oração, uma vontade nossa que esteja contra uma palavra que já foi revelada dele. Sabe o que eu lembro? Davi. Davi, ele adulterou, né? Era um homem segundo o coração de Deus, mas ele adulterou com a Betseba, né? Ele mandou o marido da Betseba para a guerra. Depois vocês dão uma olhada lá na Bíblia, essa história é bem interessante. E desse adultério, teve a Betseba ficou grávida, né? E o profeta Natan foi conversar com Davi sobre isso e deu uma sentença sobre essa criança. Falou, Davi, esse filho ele não vai sobreviver, esse filho vai morrer, esse filho fruto do adultério, sabe? Então, Deus já tinha, através do profeta, Deus já tinha dado uma palavra. A palavra dele já tinha sido revelada, né? Cara, depois que Davi ouviu aquilo, Davi ficou dias, se eu não me engano, foi uma semana, 7 dias, orando, não queria comer nada, orando, sabe? Se humilhando na presença de Deus, pedindo para Deus para salvar aquela criança. E assim... E a criança faleceu, a criança morreu. Deus não voltou atrás com a palavra que já tinha sido revelada. Sim. Então, a gente está falando de um homem que Deus fala na Bíblia que era segundo o coração de Deus. Um homem que mostrou profundo arrependimento pelo pecado que ele tinha cometido. Mas a oração dele estava indo contra a vontade de Deus que já tinha sido revelada. Exato. E é um ponto tão difícil nos dias de hoje, amiga. Eu não estava planejando esse verso, mas hoje de manhã eu acordei com ele na cabeça. 2 Timóteo 3, depois, mamães, vocês leem. Fala que a primeira característica das pessoas do final dos tempos é que elas serão amantes de si mesmas.
né? Então, por que eu tô trazendo isso? Porque a gente quer... o mundo gira ao meu redor. Entendeu? Não é a gravidade ao redor de Deus. Deus não é o centro da gravidade. Somos nós. As pessoas são cada vez mais egoístas. É o que eu quero. É o que faz bem pra mim. É o que faz... Então, isso só já faz uma oração não ser eficaz. Exatamente. Porque não é... A gente fala em inglês, it's not about us. Não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre ele. Né, amiga? Então, a vontade dele que é a que vai ser... que a gente vai responder... Que Deus vai ouvir a nossa oração de acordo com a vontade dele. Sim, né? Exatamente. E isso tem a ver, amiga, com a terceira dica que a Bíblia dá pra gente também. Porque para a nossa oração ser eficaz, a gente não pode orar de uma forma egoísta. Deus, ele não vai atender orações egoístas. Sim, tem tudo a ver com isso. Sabe? Exatamente. Deus não vai. Sabe, na Bíblia tem vários pontos onde Deus ensina a gente a orar pelos nossos irmãos, orar pelos outros, né? É a importância do corpo de Cristo, né, amiga? Isso. A gente tem que... esses amigos... Assim, você na minha vida é bênção, entendeu? Sim. As pessoas que Deus coloca na nossa vida, nós somos a igreja. E nós precisamos orar um pelos outros. Acho que a gente pulou um aqui, mas é Tessalonicenses. A gente trouxe alguns pontos, né? Onde a gente vê Paulo instruindo a igreja... Né, nas cidades, para orar um pelos outros. Você quer citar alguns? É o 1:11, né? 2 Tessalonicenses 1:11. E ele fala, e assim continuamos a orar por vocês. Aí Colossenses 1:3, todas as vezes que oramos por vocês. Filipenses 1:4, quando oro por vocês, meu coração enche de alegria. Então, Paulo escreve isso para as igrejas diferentes. Isso porque eu não continuei vendo, mas provavelmente o início das cartas de Paulo... Deve haver em todas as igrejas, estou orando por vocês. Exatamente. Então, a gente tem esse exemplo, né? Para seguir, porque nós, assim como Paulo, nós hoje somos a igreja de Cristo e também temos que fazer isso um pelos outros. Exatamente. Né? Essa é uma oração eficaz. Isso. Né? Às vezes eu orar por você... Imagina, deve ter move muito mais o céu do que você orando por si mesma. Exatamente. Porque Deus está vendo o coração, Deus está vendo o amor na igreja. Você acha que Ele não vai abençoar? É isso. Né? Deus ele vê que não está havendo egoísmo no coração da gente quando a gente está orando pelos outros. A gente está se importando com o outro. Sim. Né? E aí, em Tiago 5:16, olha o que a Bíblia fala. Portanto, confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, a nossa oração ela é poderosa e eficaz quando a gente ora pelo outro, né? E ainda em Tiago 4:2, fala assim, não tem porque não pedem. Tá dizendo o seguinte, vocês muitas vezes não têm o que vocês desejam, o que vocês querem, porque vocês não pedem. Não pedem como? Através da oração, ou seja, vocês não estão orando. Sim. Né? Agora, às vezes vocês pedem, olha, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Essa aqui é a típica oração egoísta. Típica oração sabe? Do cristão que se diz cristão, mas não é cristão, não vai na igreja, que só pensa no próprio umbigo. É o Deus Papai Noel. É isso, e Deus não é, Deus não é Papai Noel, não é gênio da lâmpada, para qual é o seu próximo desejo, sabe? É muito triste ver isso na igreja. Assim, Deus, ele vai ouvir a gente através da oração, mas não adianta a gente fazer o que é certo, a oração, de forma errada. Né? A gente tem que ter essa noção. Essa questão de orar egoisticamente me lembrou uma história engraçada que uma amiga minha me contou uma vez. Na verdade, ela estava meio que desabafando, assim, sabe? Ela... Cara, tinha acabado de comprar um carro e tal, um carro usado. O carro tava com alguns probleminhas, ela reformou, não sei o quê. O carro não tinha seguro ainda, ela sofreu um assalto e levaram o carro. Ou seja, ela gastou uma grana que ela não tinha, reformando o carro ficou legal para ela usar. Pouco tempo depois, ela foi assaltada, o cara levou o carro. E aí, ela falando comigo, ai, Paula, nossa, eu fiquei... Logo depois que aconteceu, eu falei, Deus, onde quer que ele esteja com o meu carro, Deus... Ele tá segurando a mão no volante, dirigindo o meu carro. Queima ele, Jesus. Queima a mão dele. Queima ele.
E daí eu comecei a rir, sabe? Porque assim, claro que Deus não vai atender essa oração, óbvio, sabe? É óbvio que ali ela, né, era a alma dela, a frustração dela, a revolta dela falando. Sim. Mas assim, é o tipo de oração egoísta que não tá de acordo com a vontade de Deus, que ele não vai atender, Sim, né? E é o que Jesus fala. Ele não fala pra gente orar pelos nossos inimigos? Exatamente. Aí a gente olha fala, aí. faz justiça, Deus, faz ele cair da escada. Faz ele se machucar. É a justiça egoísta, né? É a justiça própria, né? Não pode. Deus ama tanto o ladrão quanto essa minha amiga, Exato, né? exato. E aí, por isso, esse mandamento de Deus, né? Porque é um mandamento. Jesus fala isso pra gente, sobre amar os nossos inimigos. Aqui em Mateus 5,44. Isso. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Sim. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás no céu. Você não só tem que amá-los, você tem que orar. Orar por eles. Exatamente. Amiga, sabe o que eu pensei? Como sabe que isso é que difícil? Orar por eles faz na gente? Liberar perdão. Uhum. Isso eu pensei agora há pouco. Sim. Quando a gente ora pelos nossos inimigos, Deus, não pergunta como. Deus vai agindo no nosso coração pra gente começa. liberar perdão. Por quê, amiga? Porque a gente passa, e essa oração, a minha mãe me ensinou essa oração, para enxergar as pessoas como Ele enxerga. Uhum. Quando a gente passa a viver dessa maneira, todo mundo é lindo. Todo mundo é defeituoso, pecador, mas todo mundo é amado. Porque Deus ama. Todo mundo precisa desse amor, precisa né? Do perdão. Sabe por que eu acho que é tão difícil pra gente orar pelos nossos inimigos? É muito difícil. Mas sabe por que a gente tem essa consciência de que é difícil? Porque a gente confunde muito amar de gostar. Deus não fala goste do seu inimigo, goste de quem te persegue. Não, você tem todo o direito de não gostar dessa pessoa, não concordar com o que ela faz, não se relacionar com ela, não concordar. Mas Deus não fala goste, Deus fala ame. E amar amar é uma atitude. E assim, amar, você ama não só quem merece seu amor, você ama quem precisa. Jesus não orou pelos que estavam matando ele? E outra coisa, Jesus se entregou pra gente, a gente merecia. A gente merecia esse amor, sabe? O primeiro e maior exemplo de amor que a gente pode ter é o que Deus fez. Ele entregou Jesus por nós e Jesus aceitou. Vamos botar assim, se entregar. E Jesus fala no Pai Nosso, perdoai-vos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Sim. Então, nós somos perdoados todos os dias pelo Pai. Sim. Quem somos nós para não perdoar o próximo? Exatamente. Eu acho que o perdão é um tópico legal também pra gente falar, porque é bem profundo. Com certeza. E o perdão segura muitas bênçãos. Exatamente. Né? E orações. Não, e o perdão, Deus é tão lindo que o perdão beneficia em primeiro lugar quem tá perdoando, né? Sim. Mas isso aí é assunto para próxima. Então, assim, amiga, eu entendo assim, quando Jesus fala pra gente orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, na verdade, o orar, a gente fazer isso, colocar isso em prática, é um ato de amor. Orar é um ato de amor. Você tá dedicando um tempo. Eu escrevi isso no Instagram. Orar é a atitude de mais amor que tem, amiga. De mais amor que tem. E você, olha só isso. E você não faz porque você quer. Sua carne não quer. Exato. Você tá indo contra. Você tá indo contra no espírito que você faz isso. É lindo. Então, e aí, isso porque tira também o sentimento. Porque a carne é o quê? A carne é um sentimento. Então, a carne, a viver sem ser baseada nas nossas emoções. Exatamente. A carne tá totalmente conectada com a nossa alma, com as nossas emoções, nossa vontade carnal, né? Isso. Então, aquela coisa da emoção fala muito forte na parte do perdão, do orar pelo inimigo, de viver pelo espírito. Porque a carne quer o que o espírito não quer. Exatamente. E vice-versa. Isso aí. E aí, a quarta dica que a Bíblia dá pra gente para ter uma oração eficaz é a gente orar com fé. Né? A gente precisa orar crendo naquilo, né? Em Marcos 11, 24, Deus fala assim pra gente: portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. E em Efésios 2:8 fala:
pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, assim, a gente precisa orar crendo que a gente já recebeu, né? Ou seja, isso é fé. Você não vê ainda com seus olhos físicos, mas com os olhos espirituais você crê que você já recebeu. Obviamente, se essa oração tiver segundo a vontade de Deus, né? Ah, mas amiga, deixa eu te interromper um minuto. Sabia que esse... não, cadê o verso que diz que a fé é? Sabe qual é o verso? A gente não colocou aqui. A fé é a certeza. As coisas que estão por vir, né? Exatamente. Daquilo que você ainda não vê. Eu lembro que quando eu comecei a ir à igreja, eu não conhecia a Bíblia. Eu comprei um board branco e eu coloquei na minha sala. Esse era o meu verso. Foi o meu primeiro verso. Porque eu estava começando a ler. E o que isso quer dizer? Que eu estava começando a ter fé. Então, aquilo lá do que não vê, né? Que a fé é isso. Nossa, me segurava tanto. Porque você passa a crer que a palavra é verdadeira. Sim. Então, isso já é aquele impulso do início da vida cristã. Tem que ter fé. Exatamente. É o primeiro passo, né? Fé, uma vez eu ouvi um pastor colocar assim em forma de imagem, né? O que seria a fé. É você pular sei lá, do alto de uma montanha, assim, porque Deus mandou você fazer aquilo e você pula acreditando que a mão dele tá embaixo. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, não, é só, né, gente? Eu não tô falando pra ninguém pular, eu tô falando só no sentido assim, fé é isso, é você crer nas promessas de Deus, ainda para sua vida, ainda que você não esteja vendo com seus olhos naturais. Isso. É ter a convicção daquilo, né? Nesse versículo de Efésios 2:8, ele fala que a fé é um dom de Deus. Ou seja, é Deus que dá a fé pra gente. Então, se a gente quer aumentar a nossa fé, a gente só pedir isso a Ele. Exato. A gente pede isso. A gente pede. Porque vocês não pedem. É isso. E você pede isso a Ele em oração. Isso é a vontade dele. Então, essa oração é uma oração que a gente tem garantia que vai ser atendida. Né? Deus, aumenta a minha fé, sabe? Aumenta a minha fé nas situações onde eu sabe, tô fraquejando, tô duvidando. E tudo bem fazer isso, né? Claro. Às vezes a gente acha que Deus vai ficar chateado comigo. Não. Porque eu não creio nele. Não, Deus já sabe. Exatamente. Né? Ele já sabe. Ele já sabe. E amiga, a fé vem como? Não, tudo bem, é um dom de Deus. Sim. A gente pode pedir para receber, mas ela vem da onde? Ela vem, Romanos 10:17, Paulo diz aonde? Ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso. Então, quanto mais Bíblia, quanto mais palavra de Deus a gente lê, a gente consumir e alimentar o nosso espírito, mais a nossa fé vai crescer, mais a nossa fé vai fortalecer. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele dá momentos pra gente usar da nossa fé. Sim. Né? Ele é como se fossem testezinhos, assim, vamos ver se ela tá bem aqui, vamos ver se ela tá bem aqui. E aí a gente vai fazendo, a gente vai vivendo, a gente vai tendo experiência atrás de experiência com ele e vai crescendo essa fé. Que o que ele prometeu, ele cumpre. Sim, verdade, total. Agora, ponto complicado. Quando você tem uma vida de oração, você pratica isso, você tem, né, esse hábito, mas você está muito tempo orando por uma coisa e Deus permanece em silêncio. Deus não concede aquilo que é o desejo do seu coração. Você já está há um tempo e ora de novo. Passa por isso. Ninguém passa por isso. Né? Quando a oração ela demora a ser respondida de alguma forma, né? A gente tem uma tendência muito grande, que é natural da nossa carne, a desistir. No mundo de hoje, tudo é imediato. Isso. Né? A gente tem uma tendência a se desmotivar para orar por aquilo, a gente tem uma tendência a desanimar, né? Só que Jesus ensina pra gente a importância da gente persistir em oração. Tem muitas vezes que a gente vai orar e Deus vai responder rápido. Sim. Sabe? A minha filha, ela teve uma experiência linda na escola com relação a isso, sabe? Que eu até falei com ela. Ela chegou um dia em casa falando assim, mamãe, você não sabe o que aconteceu hoje? A professora... Infelizmente, as escolas, né, enfim, às vezes escolhem alguns conteúdos que a gente não consegue entender, né? O que aquilo vai influenciar na educação da criança. Mas, assim,
A professora escolheu um filme pra gente assistir na sala hoje, mas, sabe, mãe, eu não tava me sentindo bem. Era um filme que tinha muita coisa de bruxa e magia e eu não queria ver aquele filme, sabe? E aí, quando o filme começou a ter muitas dessas partes, eu fechei o olho, mamãe, orei e falei, ai, Jesus, eu não queria estar assistindo esse filme, sabe? Só que assim, ela estava na sala de aula, ela não podia sair dali e tal. Aí ela disse que fechou os olhinhos e falou, Jesus, eu não queria estar vendo esse filme. Ai, que lindo. Me tira daqui, Jesus, eu não queria estar vendo esse filme. Eu não posso sair. Ela disse que ela abriu o olho, não deu 1 minuto, uma professora assistente perguntou à professora, professora, posso chamar uma criança para vir aqui me ajudar com... Tava fazendo alguma coisa na sala do lado e tal. Aí, a professora, não, pode sim. Ela, Malu, vem me ajudar. Ai, que lindo. Então, assim, ela chegou contando essa experiência, sabe? Ela teve uma resposta imediata a uma oração que ela tinha acabado de fazer, né? E com certeza Deus viu o coração sincero dela. Então, assim, isso é lindo. É lindo quando a gente tem a nossa oração respondida imediatamente, rápido. É porque às vezes a gente até esquece pelo que a gente orou. Não Já é? aconteceu, né? Sim. Ai, a gente orou 20 anos atrás e aí você está sendo abençoada hoje. Exatamente. Você orou 20 anos. Por isso que é muito legal ter um livro de orações. Né? Um devocional, né? É uma dica boa, exatamente. E ver quando elas são respondidas. Mas assim, e quando a oração demora a ser respondida? E quando, né? É lindo quando ela é respondida rápido, mas Sim. E quando demora? E quando a gente não tem aquilo no tempo que a gente acha que seria o necessário, que a gente precisaria daquela resposta, né? A tendência é a gente desanimar. Mas Jesus, ele ensina pra gente persistir, perseverar em oração. Sabe, tem na Bíblia, lá em Lucas 18, Jesus fala da parábola da viúva persistente, né? Depois vocês leiam lá, mamãe, está em Lucas 18, vale muito a pena a leitura para esse tópico que a gente está falando. Eu vou fazer um breve resumo aqui pra gente conversar sobre isso. Era uma cidade, nessa cidade existia um juiz, esse juiz ele não era temente a Deus, ele era um juiz egoísta, ele não agia em prol do povo, né? Mas nessa mesma cidade tinha uma viúva, amiga, que ia na porta lá do juiz, faz justiça, sabe? A minha causa é essa daqui, faz justiça para mim contra o meu perseguidor, contra o meu inimigo. E o juiz, nada, ignorava aquela viúva. E ela, no dia seguinte, estava a viúva lá de novo, faz justiça na minha causa, faz justiça na minha causa. E o juiz ignorando. Até que de tanto aquela viúva ir lá e insistir com aquele juiz, ele... Ai, meu Deus, que saco. Deixa eu atender logo o pedido dessa mulher para ela parar de encher meu saco, sabe? Eu não sou temente a Deus, eu não tô nem aí pro povo, mas deixa eu atender porque ela já tá enchendo minha paciência aqui. E aí ele vai e faz justiça na causa dela, né? E aí, o que acontece? Jesus contou essa parábola para os discípulos para ensinar eles a persistirem em oração. Porque você imagina, um juiz que é mau, a Bíblia fala que ele era um juiz mau, né? Se um juiz que é mau, que não está nem aí para os interesses do povo, né, é capaz de atender um pedido, você imagina um juiz justo, um Deus que ama a gente, sabe? Se a gente persiste em oração. Sim. Né? Em Mateus 7, 9, do 9 ao 11, olha o que Jesus fala. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus aqui significa de natureza pecadora, sabe? Que nós somos pais e mães, enfim, nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. Então, se somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem, né? Então, Deus, ele tem prazer em abençoar a gente, ele tem prazer em dar coisas boas pra gente, em atender pedidos nossos. Ele tem prazer nisso, mas não é no nosso tempo. E outra coisa, amiga... Não é no nosso tempo, né? Não é só questão do tempo também. Nem sempre o que é o nosso pedido é bom pra gente. Exatamente. Ele é tão bom que ele diz não, né? Eu sou exemplo disso. Ele é bom e ele diz não. Eu hoje vejo quão bom ele é, porque ele me deu um não.
E hoje eu vivo esse bom que ele sabe que era para mim, entendeu? Com relação ao meu ex-casamento. E a oração demorou, porque foram 2 anos da minha vida onde eu comecei orando uma coisa e terminei orando outra. O que dá pra gente, tudo que a gente tá falando hoje, o que fez essa espera de 2 anos, como Deus trabalhou. Não é que Deus não estava pronto para me abençoar. Eu não estava pronta. O que Deus tinha para mim, a vontade dele para minha vida, ainda não estava no tempo dele, né? Então eu comecei orando, Deus, agora que eu conheço o Senhor, transforma o meu casamento, né? Porque o meu casamento estava horrível, eu estava cada vez mais próxima de Deus e o meu ex cada vez mais distante e não querendo nada. E eu orava, Deus. E eu usava a Bíblia para querer aquilo que eu pensava que era para mim. Sim. Usava, o Senhor, eu odeio o divórcio, e isso e tudo. E lembrando a vocês, mamães, isso é a minha história. Não quer dizer, se você está passando por problema no seu casamento, vale ressaltar, né, amiga? Deus, ele é poderoso para restaurar qualquer casamento, qualquer... Eu não tinha filhos, entendeu? Tem também muita diferença, né? Enfim, eu estava perdida quando eu, né, resolvi casar com... Enfim, mas essa foi a minha história. Então, eu comecei orando de uma maneira... Durante o processo, Deus foi transformando o meu coração. Entendeu? Foi transformando o meu coração para eu terminar com a oração que Jesus disse, né? Lembra? Pai, tira de mim esse cálice. Mas se não for, se não dá para tirar, que seja feita a sua vontade. Eu terminei as minhas orações pelo meu ex-casamento dessa maneira. Pai, entendi. Eu já entendi que esse não é o casamento, o homem que o Senhor tem para mim. Então, eu entrego nas suas mãos e eu vou esperar agora o marido que o Senhor tem para mim. Porque praticamente eu escolho mal. Não sei. A gente faz tudo errado sem ele, né? Aí eu recebi o que era bom para mim. O meu marido que... Hoje eu amo mais do que qualquer coisa. Meu marido é Deus, meu marido, minha família, é um servo de Deus, um homem que me completa. Não, Deus me completa, mas, né? Você entende? Então, a espera, amiga, é proposital porque ela vai nos mudando. Sim. Total. Ela vai transformando. Sim, Deus trabalha no processo, né? No tempo da espera. E outra coisa, assim, amiga, às vezes Deus não responde às nossas orações no tempo que a gente quer, porque Ele vê além da gente. Sim. E Deus, Ele tá preocupado com o que é eterno. Exato. Ele quer abençoar a gente, quer dar coisas boas pra gente, mas Ele tá preocupado, Ele não tá preocupado com essa vida aqui, com esse mundo aqui. Ele tá preocupado com o que é eterno. Uma vez eu ouvi um pastor pregando, ele deu um exemplo muito interessante que eu falei, gente, olha que piada, né? Como é que Deus é engraçado. Ele tinha era uma igreja e uma senhorinha ia com a Bíblia dela. Ela tinha uma Bíblia e dentro da Bíblia a foto de um dos filhos dela, que segundo ela conversando com o pastor, segundo ela, era a ovelha negra da família, era o filho problemático, né? Em tese seria uma família, assim, organizada, estruturada. Ela tinha, acho que, outros 3 filhos e todos bem encaminhados, casados com as suas famílias, naquele padrão lindo, só que nenhum deles conhecia Deus. Nem ela. Não é que ela não conhecia Deus, ela não tinha uma vida com Deus. Ela cria em Deus, mas ela não tinha uma vida com Deus. Mas sempre naquele dia da oração pela família, ela estava lá na igreja com a Bíblia e a foto do filho ovelha negra. Aí, ela ia toda vez, orava. Pastor, eu tô vindo, tô orando, tô trazendo, vamos orar na foto do meu filho, vamos orar na foto do meu filho. Pois bem, e a oração por esse filho, nada de ser atendida, passou meses. Sabe o que aconteceu? Conforme ela foi orando, levando a Bíblia com a foto do filho, ovelha negra, para orar por ele, os outros filhos dela se converteram. Ela se converteu. Ela além de conhecer Deus, né, de saber sobre Deus, ela passou a viver com Ele e os outros filhos dela também. O último a conhecer Jesus foi o filho ovelha negra. Exatamente. Então você vê o tempo de Deus, a forma como Deus age, sabe? Ele vê onde a gente não consegue ver e ele tá preocupado com o eterno. É óbvio que ele queria salvar, resgatar esse filho ovelha negra. Sim. Mas através do filho ovelha negra, ele resgatou o resto da família inteira. Exato, porque a espera, amiga, transforma o nosso caráter. Sim. E é isso que Deus quer. Ele quer os filhos dele com o caráter de Jesus. Sim. Aí, Paulo diz isso em Romanos 5, 3, 4.
Ele fala assim: mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Uhum. Então, quando a gente espera, nós somos transformadas. Total. É lindo, né? Lindo. Essa mãe foi transformada. Os irmãos foram transformados. Exato. Deus está preocupado com o que é eterno. Olha só, tem uma história muito interessante. Olha isso, amiga. Zacarias e Isabel. Zacarias, ele era sumo sacerdote, né? Isabel era prima de Maria. Eles já eram idosos, bem velhinhos, e eles tinham, a Bíblia fala, que eles tinham uma vida em Deus. Eles tinham uma vida correta. Sim. Eles buscavam fazer a vontade de Deus, né? Viver segundo as leis, os padrões de Deus. Eles eram corretos e justos perante Deus. Mas eles não tinham filhos. E eles pediam isso para Deus a vida inteira. Isabel não podia ter filhos, não podia engravidar. E ela já era idosa. E sabe quando que Deus foi atender esse pedido deles? Quando eles já eram idosos. Eles passaram a vida de casados deles pedindo isso a Deus, orando por isso. Então, olha quanto tempo a oração sem ser respondida. Sim. Sabe quando Deus respondeu a oração deles? Na mesma época que Maria estava grávida de Jesus. Amiga, quem foi o filho de Isabel e Zacarias? João Batista, que fez o quê? Exato. Era o propósito de Deus. O que João Batista fez? João Batista, ele proclamou que Jesus estava vindo, que era chegado o reino de Deus. E tinha que ser nesse momento. Tinha que ser de Zacarias. Você entende? Então, olha só, Deus fez um casal que era temente a ele, que era um casal total conectado com ele, um casal, sabe, que andava segundo o padrão de Deus. Sim. Não, Deus não atendeu a oração desse casal. Não entende, né, amiga? Exatamente. Deus não atendeu a oração desse casal por um período longo de tempo, mas na hora certa. Na hora certa de Deus, não de Zacarias e Isabel. Essa oração foi atendida. Porque volta aquele início, Por quê? Por conta de as razões de Deus são eternas. João Batista precisava vir na mesma geração, no mesmo momento de Jesus. Volta a ser aquilo, amiga. Não é sobre nós. Não é sobre ele e o plano dele para a humanidade. Exatamente. Quanto mais a gente morrer para nós mesmas, mais o poder de Deus vai ser visto nesse mundo. Isso, total. Mas com uma cultura que eleva o ame a si mesmo, sobre todas as coisas, dê valor a si mesmo. Eu faço o que me faz feliz. Nós, o que estamos fazendo, assim? Nós estamos apagando ou não permitindo Deus agir. Sim, a igreja vai permanecer, sim, o plano de Deus vai ser cumprido. Mas se nós nos dispormos a morrer para nós mesmas, a glória de Deus vai ser vista. Se a gente crucificar a nossa carne, matar a nossa carne, a gente vai orar, Deus, seja feita a sua vontade. Sim. Seja feita a sua vontade. E a gente vai ter paz. Sim. Para continuar, porque, óbvio, ela queria ter um filho. Sim. Óbvio, ela era um desejo dela. Imagina ela se perguntando por quê. Mas ela nunca desistiu de amar Deus e de confiar em Deus. Exatamente. E era um desejo do coração dela que Deus colocou. Que Deus colocou e que era segundo a vontade dele também, só que tinha que ser, precisava ser no tempo dele. Se fosse antes, não teria tido João Batista para anunciar Jesus. Entende? A gente às vezes esquece que o plano é dele. E olha o que Jesus fala sobre João Batista também, que não houve na terra, né? Nenhuma mulher que tivesse dado a luz a um homem como João Batista, sabe? Jesus faz uma referência, eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas assim, Jesus faz uma referência à importância de João Batista, sabe? Se Deus tivesse atendido antes, imagina, o plano eterno de Deus, que ele está preocupado com o que é eterno, não teria acontecido da maneira como aconteceu, sabe? E aí, amiga, eu acho que pra gente finalizar, né, que daqui a pouco, ó, as crianças estão chegando da escola. Já tá acabando, né? A gente pode falar... se não fossem as tribulações... desculpa. Imagina, não haveriam orações. Isso, total. Se não fossem as tribulações, não haveriam orações. Por que a gente é assim, né, cara? Porque o objetivo de Deus é transformar aqui.
Porque todos nós temos que ser transformados. Sim, e por que a gente normalmente Cabeça dura. somos tão cabeça dura, Porque a gente acha né? que esse mundo é nosso. Porque o inimigo trabalha nisso, né, amiga? É, Nos iludindo que esse é o nosso mundo. é, Mas nosso mundo não está aqui, não. Não. Nós estamos nele, mas não somos não dele. somos dele, exatamente. Nós temos para onde ir, graças a Deus. Exatamente. Né? E a oração começa na necessidade, mas lembra que a gente estava falando? Porque a gente desiste? Porque ela continua com a nossa intencionalidade. Isso. Não pode esquecer de falar isso, Por isso que a amiga. gente tem que orar, independente se a gente tá passando perrengue, se tá em Tem que tribulação ser ou se tá tudo intencional. bem. Tá no carro. Ai, não tenho tempo. Tem. Desliga o rádio. Ora, vai dirigindo, vai orando. Sim. Ah, não tenho tempo. Tá no banho, passa shampoo orando. Sim. Tô na privada, orando. Sim. Não tem desculpa. Não tem, gente. Que isso, gente? E orar eu quero falar com Deus. Deus abençoa meus filhos, cuida dos meus filhos. Trilha o caminho dos meus filhos. É aquela oração preventiva, amiga. Sim, a gente precisa criar esse hábito, a disciplina da vida de oração. Isso. E é assim, traçando um paralelo com a nossa vida física, pensa só. Cara, se você precisa emagrecer, se você está querendo malhar, ganhar músculo e tal, aumentar sua massa muscular, você não vai fazer isso sentado no sofá, vendo televisão. E você não vai falar, hoje eu quero ir malhar. Exatamente, nem essa vontade vai vir, ai, como eu quero ir tem malhar. gente que eu gosto. Não, mas tem quando gente que você eu já gosto. tem, quando você já tem a Sim. disciplina. Sim. Se você não tem, você começar, nossa, acho que para 99% das pessoas é muito difícil. A preguiça vem, sabe? Então, exatamente. Assim como na vida natural, a gente precisa ter disciplina para atingir alguns resultados, ir para academia, mesmo sem estar com vontade, né? Se alimentar de uma forma saudável, não comprar as coisas que vão ser tentadoras pra gente no mercado e que vão atrapalhar na nossa alimentação saudável. Assim como na vida natural a gente precisa exercer essa disciplina, assim é na vida espiritual. Ninguém começa uma vida de oração como eu estou empolgada para orar hoje, acordar mais cedo ou ficar até mais tarde orando. Não. Né? Até comigo acontece isso direto. Sim, comigo também. Mas aí, conforme a gente vai entrando no espírito, você vai fortalecendo o espírito, você vai matando a sua carne. Aí vai aquilo e muda. Exatamente. Né? Dá uma mudança, assim. Exatamente. Eu acho que depende... ninguém pode ir na academia ou comer saudavelmente por você. Não, você tem que fazer isso. Decisão. É uma decisão sua, é um posicionamento seu, né? Sim. Individual. Sim. Assim é a vida de oração. E é garantido, amiga, porque Deus não é homem para que ele minta. Todas as promessas dele se cumprem. Sim, exatamente. Obviamente, com tudo que a gente falou. Tempo dele, vontade dele, né? Mas é garantia. Sim. Deus ouve. Né? Exatamente. É lindo. Bom, acho que por hoje, deu né? tudo, né? Por hoje é isso. Mamãe, Esse assunto, na verdade, ele é muito rico, né? A gente tem muito o que falar, assim. Quem sabe no próximo episódio a gente não fala sobre outras coisas. que oram. Então, oração, né? Vai ter que ter sempre. Exatamente. Então é isso, amiga. Quer fazer oração de Vamos finalizar? orar para finalizar. Obrigada, mamães, por terem participado aqui com a gente. De novo, dá um joinha aí. Se inscreva no canal se você não se inscreu ainda. E compartilha, mais, né? Compartilha com as amigas, com a mãe, com a avó, com a tia, com a vizinha. Nosso intuito aqui é alcançar as mulheres de uma forma geral que querem ter uma vida... uma vida vivida de acordo com a Bíblia, né, amiga? O que eu tenho lá no Instagram é Bíblia na prática. É isso. Acabou. Bíblia na prática. Então, vamos ler, vamos aprender e vamos viver. Apesar do nome ser mamães, né? Porque nós somos mamães e daí a gente puxou a sardinha assim para os nossos filhotes. Mas assim, é para toda mulher, né? Exato, que quer realmente viver essa vida, sabe? Tudo que a gente falou aqui se aplica para qualquer e a gente pessoa. Falou 33 versos bíblicos, mamãe. Gente. Foram 33. Não, foi mais, sabia? Se a gente for contar assim, por exemplo, Mateus 44, 45, é 44 e 45. Então é tudo também. Na Bíblia, né? Enfim. Então, mas vamos orar. Senhor, Paizinho, muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade, Deus, de estar aqui em comunhão com as suas filhas, ó Deus, falando a respeito de Ti. Muito obrigada por esse momento, Pai. Muito obrigada pelo seu amor por nossas vidas, ó Deus.
Em nome de Jesus, Pai, nesse momento em especial, Pai, nós queremos colocar, Senhor, a nossa vida de oração, Senhor, o nosso hábito de oração, Senhor, em Tuas mãos. Deus, nos ajude, Pai, nos ajude a ter disciplina com isso, Senhor. Nos ajude, Pai, a cada vez nos aproximarmos mais de Ti, Senhor, conhecer o Seu coração, Pai, e orar, Senhor, aquilo que é a Sua vontade para as nossas vidas, para as vidas das outras pessoas, Senhor, para o mundo, ó Deus, para que de verdade, Pai, a Sua vontade seja cumprida aqui na terra, nas nossas vidas, Senhor, nas nossas famílias, Deus, assim como ela é no céu, Pai. Nos guia, Senhor, nessa vida de oração, Pai, e vai nos transformando, Senhor, para aquelas mamães, Senhor, que estão passando por situações onde elas já vêm orando, ó Pai. Deus vai e ainda não tem as suas orações atendidas, ó Deus. Pai, vai dando paz, enche o coração delas com a Sua paz, Senhor, que independe das circunstâncias que a gente está vivendo. Pai, dá tranquilidade, Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta a fé, Senhor, nessa vida de oração, ó Deus, e nos ajuda, Senhor, a cada vez mais, Pai, confiar em Ti, confiar que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e o Seu tempo é o melhor, porque Você sabe, Você enxerga, Pai, onde a gente não enxerga, e os Seus planos, Senhor, são muito mais altos que os nossos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos. Amém. 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 Isso. Não vou esquecer do agradecimento, né? Nosso patrocinador, Lifestyle. Eles são demais, eles te ajudam a fazer o seu próprio podcast. Se isso é um desejo no seu coração, entre em contato com eles e eu tenho certeza que você vai gostar. Isso. Né? Porque a gente foi chamada para chamar. Então, é isso aí, mamãe. Beijo, obrigada. Até a próxima. Quer falar do próximo? Sim. Próximo, eu tenho um evento na escola da minha filha, sendo bem pessoal aqui, né? Eu não vou estar aqui terça, porém, estaremos na terça no YouTube, à 13h, gravado, não ao vivo. Não né, perca, amiga? porque apesar de ser gravado, o próximo episódio a gente vai poder estar interagindo pelo chat. Então, a gente espera vocês lá. Sim. Até lá, Tá gente. bom? Beijo, tchau.